He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They've got to do it now. See, this is the uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes, eles têm de fazer agora. Vejam, este é o tempo de união. E agora todos estão formando isso, juntando coletivamente e vendo que resultado obtém. My, that's baking a loaf of bread out of horse meat and garbage out of the can and whatever they would have together and want it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way they're doing it. Que coisa! É como assar um pão de carne de cavalo e lixo da lata, e tudo mais que juntassem, e amassassem tudo e juntassem umas batatas podres e coisas tais, e ver que resultado se obtém. Tenho certeza que não quero nem um pouco disso. Não, senhor, é assim que estão fazendo. They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believes He was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing. Vejam, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito. Uma igreja que crê que Jesus foi um mito. A outra, alguns creem que ele foi profeta. Um diz, os dias dos milagres já passaram. O outro disse, pode haver tal coisa. And all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed? Amen. Now that's the kind of unity they got. E tudo isso junto. E a Bíblia disse, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estão vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. And have some great Holy Father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says. Amen. Now they got a Lutheran minister there. E para terem um grande santo padre para colocarem sobre isso, e aí você tem uma imagem à besta. Exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano à cabeça disso. Well, we see it uniting time. Same thing now. Communism and all uniting together in the world and in the church and so forth, uniting together. Bem, vemos que é tempo de união. A mesma coisa agora, o comunismo e todos se unindo no mundo e na igreja e assim por diante, unindo-se. Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that? Observem a natureza. Oh, que coisa! Natureza, se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus told them to watch nature.
the sea will be roared, see? And there'll be different things, and earthquakes in diverse places, national strife, signs in the heaven, signs on the earth. Everywhere there'll be signs at these coming times. Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria bramindo, vejam, e haveria diferentes coisas, e terremotos em vários lugares, conflito nacional, sinais no céu, sinais na terra, em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. What's the cloud? Before the clouds can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together, make one big cloud. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. This has got a bunch of wind blowing it, this other's got a bunch of wind blowing it, and they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa outra tem um pouquinho de vento soprando. E todas sopram junto, e então se tem um furacão. Estão vendo? Elas se unem antes que possam ter a tempestade. Elas têm que fazer assim. What ducks and geese unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together. They're uniting, getting ready for their takeoff. Observem os patos e os gansos se unirem antes de deixarem o seu país. Estão vendo? Eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. See, that's nature. And God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God, that nature works according to His law. Vejam, simplesmente isso é a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com a sua lei. It's like speaking at funeral service of the sap that goes down into the graves in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring. It's a law of God. Assim como falando num culto fúnebre da seiva que desce para o sepulcro, no fundo da raiz da árvore para ficar lá até a ressurreição na primavera. É uma lei de Deus. There's no intelligence to make that sap go down there. You couldn't drain it out. You couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it. Não há inteligência que possa fazer aquela seiva ir lá para baixo. Você não conseguiria drená-la, não conseguiria ordenhá-la. Não há como fazê-lo melhor do que Deus faz. God's got the perfect way, so when the leaf drops off, then He sends the sap down into the grave and hides it. As Job said, hide me in the grave until my wrath be past. Deus tem a forma perfeita. Assim, quando a folha cai, então Ele manda a seiva descer para a sepultura e a esconde. Como Jó disse, esconde-me na sepultura até que a tua ira se vá. See? It goes down there because it's a law of nature. Before frost the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature. Estão vendo? Desce até lá porque é uma lei da natureza. Antes da geada. Olhem para as folhas agora começarem a cair. Por quê? É lei da natureza. Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that certain little drake is a leader. Os patos se juntam, cada um deles, e se reúnem em torno de um líder. Ali eles sabem, de alguma maneira, não sei como o fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. And that little fellow, they'll all get together and rally right around him and rise right up in the air. He'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field. E aquele patinho, todos se juntam e se reúnem em torno dele, e levantam voo.
E ele irá, nunca esteve fora daquele lago, então, mas irá tão direto quanto possa para a Louisiana ou Texas, para a plantação de arroz. See, before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together. Amen. Amen. There you are, rallying around their leader. Vejam, antes de levantarem voo para deixarem seu lar onde nasceram aquele ano, eles se unem. Amém! Aí está, reunindo-se em torno de seu líder. The trouble of it is with man, he don't know his leader. They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit in the Word. O problema é que com o homem ele não conhece seu líder. Sim, senhor. Eles se reúnem em torno de uma denominação, eles se reúnem em torno de um bispo ou um homem, mas não se reúnem em torno do líder, o Espírito Santo na palavra. See, they say, oh, well, I'm afraid I get a little fanatically. I'm afraid I get off on the wrong foot. Oh, there you are. Estão vendo? Dizem, oh, bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de começar mal. Oh, aí está. Well, for little ducks in the eye, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together, and nature does it. Esse é o patinho dissesse, simplesmente não gosto da maneira como ele cuida de suas penas. Não creio que eu seguirei. Você congelará até a morte. Você será pego lá, se não sair voando com o bando. Ele se une e a natureza faz isso. Geese unite themselves together, rally themselves around their leader. They do the same thing. Os gansos se unem, reúnem-se em torno de seu líder. Eles fazem o mesmo. Did you ever notice bees a swarming? Bees will unite themselves together before they swarm, right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. That's what do? They unite before the swarm. Exactly, every nature. Já observaram um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes do enxame, bem em torno de sua rainha. Isso mesmo. E para onde ela for, elas também vão. Sim, o que elas fazem? Unem-se antes do enxame. Exatamente toda a natureza. Fish unite themselves together before the spring run. Out in the ocean, you can find them then big what we call humpies of salmon. Os peixes se unem antes da migração da primavera. Pode-se encontrá-los no oceano, aqueles grandes, o que chamamos de corcundas, o salmão. When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around. Salt water, but they're actually freshwater fish. Quando eles sobem lá, antes de começar a migração, você os vê às dezenas de milhares no mar, aglomerando-se cada vez mais. Água salgada. Mas eles são, na verdade, peixes de água doce. And here they come right up that freshwater to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn. E lá vão eles, subindo por aquela água doce, para subirem para a época da desova. Eles vão lá e desovam a cada 4 anos e morrem assim que desovam. And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing of jump fish ladders and everything else getting up there, knowing they're going to their death. E eles sabem que vão lá para morrer e não se poderia detê-los com nada. Eles sobem degraus para peixes e tudo mais, indo lá, sabendo que vão para morrer. But the law of nature makes them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law. Mas a lei da natureza faz com que eles, sabendo que vão para lá desovar na lagoa e morrer, e os filhotes vão nascendo, e algo os une, e então, e lá se vão para o oceano. Isso é união. É uma lei. Nada supera a lei de Deus. Nations are breaking for the time now that we see that
that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance. Nações estão ruindo para o tempo agora em que vemos que devem fazer isso. Estamos no processo de distúrbio nacional. We see the nations are breaking relationships. Year by year, we find this nation being swallowed up in communism. This one being swallowed up in communism. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Está sendo tragada pelo comunismo. And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over. Amen. It'll no way of stopping it. E aqui mesmo, em nossa própria nação, está permeada de comunismo e vai assumir o controle. Vejam, vai assumir, não há como detê-lo. Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people have rejected God and His Word. Yes, sir. So they're going to do it, and we see it right in process. Por quê? Pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor, vão sim assumir e vemos isso exatamente em processo. Usually it takes a couple hours. I've already been about 30 minutes right now. See? But to get all this in, I'm just pushing. You study it when you get home. Eu geralmente demoro várias horas. Já faz uns 30 minutos agora mesmo. Estão vendo? Mas para incluir tudo isso, estou me apressando. Estudem isso quando chegarem em casa. Notice, they're right now uniting. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do. See? And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have. Observem, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Branham, isso é verdade? Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles vão fazer. Está vendo? E eles estão se unindo para isso agora mesmo. É por isso que temos as Nações Unidas e tudo o que temos. The Western world uniting against the Eastern world, communism and so forth, it's all united together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim por diante. Está tudo se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unindo-se. Nós vemos isso. Also, what all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo. Bringing the world together, bringing the people together, all the churches together, all these things. And while all this uniting thing going on, there is another uniting going on. Amen. That's what I want to point to you now. Juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. E enquanto toda essa união tem acontecido, há outra união acontecendo. Amém! É o que quero lhes mostrar agora. God is uniting His bride. He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's on right now. What's He uniting for? The rapture. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste a oeste e de norte a sul. Há um tempo de união e está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo? O arrebatamento. Amen. God's getting ready. Yes, sir. Uniting. What's He uniting with? With the Word. Oh, heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Amém. Deus a está aprontando. Sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. She's uniting herself with thus saith the Lord, regardless of what any denomination anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready. Ela está se unindo com o assim diz o Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga.
Ela está se unindo. Ela está se aprontando. Why? She is the bride. That's right. And she's united herself with her bridegroom. See? And the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Porque ela é a noiva. Isso mesmo. E ela está se unindo com o seu noivo. Vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And the church and the bride and the Word is becoming so one until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. You see it? A uniting. E a igreja e a noiva e a palavra estão se tornando um, de tal modo que a própria palavra, ela mesma, está praticando as obras do noivo. Amém! Estão vendo? Uma união. Not no more join the church, not more of this, but free from everything and tied to Jesus Christ. It's the uniting time. God uniting His bride together, bringing it back, just exactly, uniting the words of His promise. Não mais una-se a igreja, nada mais disso, mas fugir de tudo e estar ligado a Jesus Cristo. Estão vendo? É o tempo da união, Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta. Exatamente, unindo as palavras da sua promessa. 2 Thessalonians, 2nd chapter, it says, this 5th chapter says, the saints that are asleep in the dust of the earth will waken, and then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead, will unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there. Amen. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 diz, este capítulo 5 diz, os santos que dormem no pó da terra despertarão, e então nos uniremos com eles, os vivos, com os que estão mortos, se unirão antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando chegar lá. The one that's living is uniting himself with the Word, and those that are gone already did that, and it all comes together and makes one great union of a uniting before going up there. Amen. Os que estão vivos, que estão se unindo com a palavra, e aqueles que se foram já o fizeram, e tudo se une. Faz uma grande união, da união antes de subirem para lá. Amém. Communism has to rise, these other things has to rise, and the church has to unite itself out there in the nations, out there for the World Council of Churches, and the bride has to unite itself under the Word of God. O comunismo tem que se levantar, essas outras coisas têm que se levantar. E a igreja tem que se unir no além, quando aqueles e as nações lá para o Concílio Mundial de Igrejas. E a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus. In order to do that, God has sent down the heavenly signs and things that prove to the church as He has to the nation. Amen. Para fazer isso, Deus enviou o sinal celestial e coisas tais que provam para a igreja, assim como Ele enviou para a nação. Amém. God, uniting time. Yes, sir. Oh, my. I remember. Now, there is a uniting of the Word. Uniting back again. Bringing back the faith that was once delivered to the saints. Bringing back. Deus, tempo de união. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Agora lembrem-se agora, há uma união da palavra, unindo de novo, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos. Trazendo de volta. This could only be done in this day. The only time it could be done is right now. It never was attacked anywhere else. They went off on denominational sprees. Que isso só poderia acontecer neste dia. O único tempo em que pode acontecer é agora. Nunca foi atacado em qualquer outro ponto. Eles se desviaram em farras denominacionais.
But now it don't belong no denominational spree because it's time for the uniting of men and women of every race, every color, every creed, everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word. Mas agora não é parte de nenhuma farra denominacional, porque é tempo da união de homens e mulheres, de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, tudo sob Cristo, pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Uniting time for the church. Oh, my. Uniting of the Word that's been scattered all abroad by these organizations. Tempo de união para a igreja. Oh, que coisa! Unindo toda a palavra que foi espalhada por toda parte por estas organizações. Ever since at Nicaea, Rome, when they organized the first church, and they've organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of the churches. Desde Niceia, Roma, quando organizaram a primeira igreja e organizaram Lutero, organizaram Wesley, organizaram todas as demais igrejas. And doing that, they had to adopt a creed. And then when God sent something else, they could not receive it. Therefore, it was not possible until now. E fazendo isso, eles tiveram que adotar um credo. E então, quando Deus enviou outra coisa, eles não puderam recebê-lo. Portanto, não foi possível até agora. And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again, that it would be this way and it couldn't be no other time but this time. E Deus prometeu que nos últimos dias a fé dos pais seria restaurada para a noiva, que seria assim. E não poderia ser em nenhum outro tempo, mas neste tempo. Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us in the signs and wonders of the Lord Jesus Christ and how He speaks to us, it never fails to be perfectly resolved. Amen. And we see where we're standing. Uniting time. Olhem que sinal do céu, como uma coluna de fogo pairando entre nós, e com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E enquanto Ele nos fala, nunca falha em estar perfeitamente no alvo. Amém! Então vemos onde nos encontramos. Tempo de união. We see nations uniting, we see the world uniting, we see communism uniting, we see the churches uniting, and we see God uniting Himself with His bride until He and the church is the same thing. Hallelujah. Like the pyramid there. Hallelujah. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos o comunismo se unindo, vemos as igrejas se unindo e vemos Deus se unindo com sua noiva, até que Ele e a igreja sejam a mesma coisa. Aleluia! Como a pirâmide lá, certo? Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since the early church age was a pillar of fire among the people. Never before since the early church age did you ever see the things that we're seeing today. Unindo-se, Deus se unindo. Por quê? Nunca antes, desde a era inicial da igreja, a coluna de fogo esteve entre o povo. Nunca antes, desde a era inicial da igreja, eles viram as coisas que estamos vendo hoje. And this was only made possible when God sent the seven seals and gave us a sign by and sent seven angels down out of heaven and come to bring back that scattered word and tie it back into the Word of God again, to bring down His Holy Spirit. E isso só se tornou possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal por meio disso, e enviou 7 anjos céu abaixo, e veio trazer de volta aquela palavra espalhada naquelas denominações, e ligou isso de volta à palavra de Deus para trazer seu Espírito Santo. Jesus said, if ye abide in me and my word in you, then ask what you will, it shall be done unto you. Uniting the bride back with the word, which is God. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, então pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Unindo a noiva de volta com a palavra que é Deus. The church and the word, not church and the creed, church and the word.
The bride and the word united together. A igreja e a palavra, não a igreja e o credo, a igreja e a palavra, a noiva e a palavra unidas. Oh my, what a restore back what? The faith of the original Pentecostal fathers. Has been scattered by Luther's group, not Luther himself, not Luther, not Wesley, not those great founders. Oh, que coisa! Que restaurar o quê? A fé dos pais pentecostais originais. Vejam, que havia sido espalhada pelo grupo de Lutero, não pelo próprio Lutero, não Lutero, não Wesley, não aqueles grandes fundadores. But after they were going away, there was a church raised up. And what they did with that then, they made an organization out of it. They accepted creeds and so forth, and away they went. Look at them today. Now they've come into that World Council of Churches. Mas depois da partida deles, houve uma igreja que se levantou. E o que eles fizeram com isso, então, fizeram uma organização a partir disso. Eles aceitaram credos e assim por diante, e foram embora. E olhem para eles hoje. Agora, eles entraram para aquele concílio mundial de igrejas. Now you see, but in the last days, you see, we see things happening now that has never happened before. See, it's God's sign. And all this uniting is the time sign. Now we want to look at that carefully and be real sure that we get it. Agora vejam, mas nos últimos dias, vejam, vemos coisas acontecendo agora que nunca aconteceram antes. Vejam, é o sinal de Deus e toda essa união é o sinal do tempo. Agora, queremos ver isso com atenção e ter certeza que entendemos. Leave the true word for denominations to accept creeds and opinions of different men instead of taking the word. Eles deixam a verdadeira palavra por denominações para aceitarem credo e opiniões de diversos homens em vez de tomar a palavra. Revelation 10 said the seventh angel's message. Now remember, that's right at the seven trumpets. And there's seven angels blow seven trumpets. That's what we're coming to next. Apocalipse 10 disse a mensagem do sétimo anjo. Agora lembrem-se, isso é justamente nas 7 trombetas. E há 7 anjos que tocam 7 trombetas. É no que vamos entrar a seguir. But remember, very specifically it said the angel is not the seventh angel's trumpet, but the seventh angel's message. See? Not the trumpet angel, the message angel. Mas lembrem-se de onde, muito especificamente, disse do anjo. Não a trombeta do sétimo anjo, mas a mensagem do sétimo anjo. Vejam, não o anjo da trombeta, o anjo da mensagem. See, the angel only sounded the trumpet. That seventh angel, the trumpet angel, was this in the days of the message of the seventh angel. See? When his message is finished. See, that's the church age message. Vejam, o anjo só tocou a trombeta, aquele sétimo anjo, o anjo da trombeta. Mas isto diz nos dias da mensagem do sétimo anjo. Vejam, quando sua mensagem se cumprir. Vejam, essa é a mensagem da era da igreja. And this time, then, he was the message, not the trumpet, and the mystery of God that's written in the Word should be finished. Neste tempo, então, ele iria a mensagem, não a trombeta, e o mistério de Deus, que está escrito na palavra, se cumpriria. Now look what a day we're living in. Look at those seals, how that draws that scattered word of God. What Luther and all the rest of them, the great reformers that went forth, come right back and show it in the Bible, where there would be every man right to his spot. What he would do and what would happen to the church. What would he do and what would happen to the church. All these things he left off. Agora vejam em que dia estamos vivendo. Vejam aqueles selos, como isso atraiu aquela palavra de Deus espalhada. O que Lutero e todos os demais aqueles grandes reformadores que surgiram, voltou e mostrou isso na Bíblia, onde eles estariam. Cada homem exatamente em seu lugar, o que ele faria e o que aconteceria com a igreja, o que ele faria e o que aconteceria com a igreja. Todas essas coisas que ele omitiu. And then in the last days, when we know nothing about it,
foretold us of a certain thing happening even in the newspapers, and then picked it up and comes right down and reveals it as ties the mysteries together. E então, no último dia, quando não sabíamos nada sobre isso, nos predisse sobre certa coisa acontecendo. E até mesmo os jornais e coisas tais captaram isso. E desce direto e o revela e liga os mistérios entre si. Amen, brother. That's the line to me. That's the new line to word. Amen. I don't care what people think that's right, but to me it's the truth. Amen. Amém! Irmão, isso é sublime para mim. Isso, para mim, alinha a palavra. Amém! Não me importa me importa sim o que as pessoas dizem, pensam, isso mesmo, mas para mim é a verdade. Like the wise man coming down from Babylon, the extreme, where is he born, king of the Jews? He's on earth right now. We've got to find him. That's right. Como os magos vindo da Babilônia, eles clamaram: onde está aquele nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo. Nós temos que encontrá-lo. Isso mesmo. And I believe he's so close to coming, I can say, behold, the bridegroom cometh, and there is the bridegroom. Amen. We're right at the time of the end. To the hour we're living. E creio que ele está tão perto de voltar que posso dizer: aí vem o esposo. Ouço o clamor da meia-noite. Amém! Estamos exatamente no tempo do fim. Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo. What a day, what a time that we're living. This great mystery of God being finished, bringing into Godhead, showing what it is. How these little isms, and one off made him this, and somebody made him this, and somebody made him that. Notem, estão vendo? Que dia! Em que tempo estamos vivendo este grande mistério de Deus se cumprindo, apresentando a deidade, mostrando o que é, como esses pequenos ismos se desviaram e o tornaram isso, e alguém o tornou isso, e alguém o tornou aquilo. But the angel of the Lord come down and brought up all their isms and pulled out that truth out of it and presented it. There it is, this is perfect as it can be. No other way you could go. There it is, that's what he is. Mas o anjo do Senhor desceu e expôs todos os ismos deles, e tomou aquela verdade a respeito e a apresentou. E aí está, tão perfeito como pode ser. Não se poderia ir de nenhuma outra maneira. Aí está, isso é o que ele é. See, serpent seed, all these different things has been so mysteriously amongst the people. See, what is it? This is the sign to what? Unite. Vejam, semente da serpente, todas essas diversas coisas que têm sido tão misteriosas entre as pessoas. Estão vendo? Que é isso? Ele teve, este é o sinal para quê? Unir. What do you say in Malachi 4? Would restore. Restore back the original Pentecostal thing. Back to the people with the same Pentecostal message, the same Pentecostal sign, the same Pentecostal evidence. O que ele disse em Malaquias 4, restauraria de volta a fé pentecostal original, de volta ao povo com a mesma mensagem pentecostal, o mesmo sinal pentecostal, a mesma evidência pentecostal. The same God, the same power, the same teaching, everything exactly with the vindication of the same pillar of fire that struck Saul down the road after the message. Today he's doing the same thing he did. Uniting. O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensino, tudo exato com a vindicação da mesma coluna de fogo que derrubou Saulo a caminho de Damasco, que está entre nós hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez naquele dia, unindo. We see the nations uniting, we see the world uniting, we see the churches uniting, we see the bride uniting with the Word. Why? The Word is God. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos as igrejas se unindo, vemos a noiva se unindo, unindo-se com a palavra, porque a palavra é Deus. And as the Word, as the bridegroom being the Word, and the bride being the hearer of the Word, they come together in a union.
E como a palavra, como o noivo sendo a palavra e a noiva sendo a ouvinte da palavra, eles se juntam em uma união. They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding. They become one. The Word becomes you. You become the Word. Eles se unem como um casamento. Vejam, eles estão se aprontando para um casamento e eles se tornam um. A palavra torna-se você, você se torna a palavra. Jesus said that day, you know it, all the Father is I, and all I am, you are, and all you are, I am. That day you know it, I'm the Father, Father me, I am you, you and me. Jesus disse, naquele dia conhecereis isso. Tudo o que o Pai é, eu sou, e tudo o que eu sou, vós sois, e tudo o que vós sois, eu sou. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time.